Mães são culpadas por filhos bandidos? Essa discussão tem ganhado força na internet após aquela mega operação no Rio de Janeiro, particularmente por causa da fala do Arthur Duval, que é um integrante do MBL, e o MBL também endossou essa fala, em que ele disse, se referindo às mães daqueles miliantes, vocês falharam como mãe, isso é inegável. E aí, boa parte dos opositores do Arthur falaram que essa fala seria muito forte, afinal, a mãe ali, apesar do filho ser todo errado, não há como negar que há um sofrimento quando a mãe perde um filho, obviamente, né? E que seria uma fala muito forte, principalmente para alguém que está numa situação ali de tristeza. E aí você tem análise, por exemplo, como dessa socióloga aqui, né, que deu entrevista para a Globo, falando que mães da favela são julgadas e condenadas de forma individualizada por um fenômeno que é social. É bem interessante que também eles colocaram essa imagem na capa da reportagem com mães negras, quando nem todos ali os milhantes mortos eram negros. Então você tem também, claro, esse viés, mas não é esse o caso. E então, vem a socióloga falando que existe um fenômeno social, que aí você tem a questão da desigualdade, da vulnerabilidade social, toda essa questão que remete ali ao Durkheim, que é um dos grandes pensadores da sociologia, né, um dos grandes pais, que ele traz a ideia de fato social, de questão ali estruturante, depois isso vai avançar dentro da sociologia, inclusive influenciar autores mais modernos, como Silvio Almeida no Brasil, né, com a ideia de racismo estrutural, e vai linkar muito também com a teoria dos sistemas ali, da ideia de que existe um sistema social que faz com que as pessoas sejam vítimas de questões maiores. A questão, pessoal, é o seguinte: é impossível o desenvolvimento de uma sociedade sem a responsabilidade individual. Então, essa questão entre o coletivo, a influência do coletivo e a responsabilidade barra culpa individual, ela no meu ponto de vista, é dialético, uma dialética até taoísta, né? Eu sigo o taoísmo, mas as duas coisas acontecem. Mas o fato é o seguinte: quando você vai nesse discurso aqui, estruturalista, de teoria dos sistemas, você atribui a culpa de tudo ao sistema. Então, se o sistema é culpado por tudo, ninguém é culpado de nada. E aqui é impossível você não, em algum aspecto, não atribuir a culpa ou a responsabilidade ao indivíduo. Por quê, pessoal? O sistema jurídico depende disso. Qualquer sistema jurídico, vou colocar aqui qualquer. Imagina que um indivíduo cometeu ali um ato que foi um abuso de um menor de idade. Se você diz que esse indivíduo, por algum motivo, é uma vítima de um sistema, existiu todo um sistema social que fez com que ele cometesse esse ato, e você usa isso para isentar ele da culpa, já não existe mais punição, já não existe mais regras que façam com que aquilo seja considerado ruim e aquilo seja punido a ponto de ser evitado. Então, qualquer crime, você pode usar a desculpa do sistema. E aí você já não tem mais como sustentar nenhum sistema jurídico dessa forma. Em algum momento você tem que atribuir a culpa, a responsabilidade a um indivíduo, sim, para que ele seja punido, para que você estabeleça leis funcionais, para que as pessoas que não cumprem aquelas regras sejam devidamente punidas. Então é impossível você usar somente dessa questão de tudo ser uma questão sistemática para desenvolver uma sociedade. É claro que eu não estou falando que autores como o Durkheim e entre outros sociólogos estão errados. Existem as questões, sim, que são sociais, mas até que ponto elas podem ser levadas e esticadas a ponto de você tirar completamente a responsabilidade do indivíduo. Só que nessa situação em particular, nós estamos falando de terceiros. Por quê? Quem cometeu o crime eram os filhos. Só que esses filhos, eles eram de menores. Muitos deles, na verdade, né? Nem todos. Então, até que ponto um menor de idade pode ser responsabilizado aliás, um pai ou uma mãe pode ser responsabilizado pelo ato de um menor de idade? As pessoas podem achar que, não, sempre é um indivíduo menor de idade, por mais que ele tenha 14, 12 anos, mas ele que resolveu entrar para o mundo do crime. Acontece o seguinte: existe uma limitação aí, porque imagina que uma criança de 2 anos, isso aconteceu um caso que eu conheço, uma criança de 4 anos estava brincando de estilingue com o irmão e ele atirou e furou o olho do irmão. Você vai dizer que a culpa desse desastre foi da criança de 4 anos?
se os pais, por exemplo, deveriam estar vendo essa situação e estar pedindo para as crianças evitarem esse tipo de brincadeira. Então, uma criança de 2 anos, de 4 anos, ela pode provocar sim um acidente. Eu já vi criança de 2 anos mexendo com teçado, que poderia, eventualmente, fazer algum acidente, né, ali com irmãos que estavam próximos, enfim. Então, existe sim responsabilidade dos pais, mas o que é que a lei brasileira diz, tá? Menores de idades e ato infracional. Aqui eu coloquei essa imagem porque eu busquei na IA, não tem problema que a gente vai refletir sobre isso. No Brasil, menores de 18 anos não são penalmente imputáveis. Eles respondem por atos infracionais, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, e podem receber medidas socioeducativas como internação e liberdade assistida. É a antiga FEBEM, hoje tem um outro nome, mas ok. Eles podem ir para a internação na antiga FEBEM. Esqueci qual é o nome atual, mas eu vou usar o termo FEBEM. Tá? Então, eles podem sim ser responsabilizados, apesar de serem menores de idade. E os pais? Os pais não respondem criminalmente pelo filho. Então, se a gente pegar esse termo culpa aqui, que não foi usado pelo Arthur, tá? Eu usei aqui, e pegar o viés jurídico, você é culpado por uma coisa, logo você será punido, a princípio os pais não vão ser punidos pelos crimes cometidos pelos filhos, mesmo que os filhos sejam menores de idade. Não vão ser punidos penalmente, tá? Vamos lá. Pais não podem ser presos por ato infracional do filho, pois a responsabilidade penal é pessoal. Porém, eles podem sim ser responsabilizados civilmente, se houver omissão, negligência ou culpa na guarda e vigilância do menor. Então, o menor deveria estar na minha casa, ele saiu para a rua e fez lá um crime, tá? Ele roubou um estabelecimento. Eu vou ter que ressarcir o estabelecimento, se eu sou o pai dessa criança, tá? Porque eu fui negligente com ele. Só que eu não vou ser preso, né? Mesmo que ele tenha eventualmente desvivido uma pessoa. Eu não vou ser preso, mas eu vou ter que pagar indenização, entre outras coisas, né? É isso que a legislação brasileira diz. Quando é que há a responsabilidade dos pais? Existem dois tipos de responsabilidade, a civil objetiva. Os pais podem ser obrigados a indenizar terceiros por danos causados por filhos menores sob sua autoridade, coloca aqui o artigo 932 do Código Civil, e tem a responsabilidade penal indireta. Aqui é o seguinte, se o pai ou a mãe contribui com o crime, por exemplo, incita, acoberta ou omite cuidados especiais, pode responder por crimes como abandono de capaz, omissão, socorro, corrupção de menores, se houver indução ao crime. Então, olha só, imagina que o pai lá, ele deu a arma para o filho fazer a maldade. Então, ele é um cúmplice, então ele vai sim ter responsabilidade penal. Ok? Então, o filho está sendo procurado pela justiça e o pai está escondendo esse filho, né? Então, isso também pode desencadear responsabilidade penal. Ok? Então, faz sentido a gente falar dessa questão. Agora, vamos voltar ao caso. Quando o Arthur fala que as mães falharam, não significa que ele deve ser atribuída culpa a eles. Ele não usa esse termo. Então, você pode, sim, ter falhado, mas não necessariamente ter culpado. Inclusive, na legislação fala que penalmente isso pode acontecer, tá? Arthur também falou que os pais falharam. Inclusive, ele fala que a falha do homem, nesse caso, é maior. E ele usa dados para embasar esse argumento. Ele fala que em estudos na FEBEM mostram que 70% dos infratores foram criados sem pai. Aí não tem um motivo, né? O pai pode ter vindo ao óbito ou ele pode ter abandonado os filhos. A gente sabe no nosso cotidiano que muitos pais abandonam de fato os filhos. Eu acho que todo mundo no Brasil conhece ao menos uma história de um pai que abandonou o filho, ou você que pode estar assistindo, pode ser que essa seja a sua história. E isso é muito comum no Brasil, tem ficado mais comum, tá? Tem um estudo que mostrou recente, você tem crescido o número de lares que a mãe só sustenta a família, mães solos têm crescido no Brasil, e vários estudos mostram que, de fato, quando o indivíduo ele é criado por uma mãe solteira, ele tem maior probabilidade de ter um filho. Isso, inclusive, é um viés social, né? É um fato social ser criado por mãe solteira. Por isso que os sociólogos falam que não seriam culpa delas, porque existe uma situação ali de vulnerabilidade em que elas têm dificuldade de criar o filho justamente por estarem solteiras. Mas, assim, se você falar, a mãe não é culpada, aí você fala assim, mas o pai também não é culpado porque esse pai, enfim, é pobre e ele não tem condições de sustentar o filho e fez alguma coisa. Então, em algum momento, você tem que dizer que a culpa é do indivíduo. Se a mãe não é culpada, o pai é culpado, então, por ter abandonado a criança. Ok, por ter abandonado a família. Ok, e foi justamente isso que o Arthur falou. O pai é o principal responsável, mas isso não isenta, pelo menos parcela de culpa da mãe, porque a culpa não é algo
total. Então, por exemplo, dois indivíduos fazem um assalto, um indivíduo atira no outro. No outro não, os dois indivíduos fazem o assalto, um indivíduo atira na vítima. O que atirou na vítima é culpado pelo aquele óbito, mas o comparsa também tem parcela de culpa. Então, você pode, assim, distribuir a culpa, nesse caso, primeiro para o pai, sendo ele o mais importante, depois a mãe e, por último, a própria pessoa. Né? Isso seria a lógica aí do Arthur. Não estou nem defendendo, mas isso pode acontecer sim. Não estou defendendo ele, mas eu estou falando que isso pode acontecer sim, e estou dando essa ressalva que ele falou da figura do pai, embora isso não tenha sido tão noticiado. Aí outra questão interessante que fez a fala dele ser mais polêmica é porque quando ele fala que as mães falharam, tem implícito um termo totalizante. Todas as mães falharam. Aí é complicado, porque você pode ter uma mãe que fez tudo que poderia e mesmo assim o filho foi para o mau caminho. Então, isso de fato pode existir. Né? Ainda mais quando essa mãe foi uma mãe solteira, que tivesse o trabalho, não tem como ficar monitorando o filho permanentemente. Então, tem todas essas questões sociais. A questão é a seguinte: seres humanos falham. Mães são seres humanos. Logo, mães também falham. Então, todo mundo falha em algum aspecto da sua vida. Ok, isso é uma questão de lógica. A questão principal é o seguinte: essas falhas que todos os seres humanos cometem, e as mães também, foram suficientes para transformar filhos em bandidos? Aí, pessoal, para você dizer sim ou não, você tem que usar os critérios, porque quando você imagina uma mãe que deu uma educação adequada, que protegeu o filho e tudo mais, né, e mesmo assim o filho virou bandido, você está imaginando uma situação hipotética. Você está usando critérios hipotéticos. Ah, ela deu assistência, ela ensinou tudo mais. Só que, para você validar, ou se todas, ou se a maioria das mães falharam, você precisa de critérios. E que critérios eu vou usar? Se eu usar critérios, ensinou bons modos. Perceba que esse critério ele é bem subjetivo. O que seriam bons modos? E agora, se eu uso como critério virou bandido, que eu posso usar isso, olha, o critério é se o filho virou bandido, logo a mãe falhou. Essa afirmação vai estar certa. Agora, se eu uso, para eu refutar essa afirmação, eu tenho que mudar o critério. Tem que dizer, olha, virar bandido não é um critério adequado para você dizer que uma mãe falhou o suficiente para que isso ocorresse. Então, você usa aqui, deu bons modos, ok. A mãe é trabalhadora, pode ser um critério. A mãe não se envolveu no crime, o filho se envolveu, então esse é o critério para dizer que as mães não falharam. Só que só o fato dela não se envolver no crime, será que é suficiente? É um critério suficiente para dizer que ela não falhou? Porque pessoas boas podem ter sim negligência. Então é muito complicado você usar de critérios mensuráveis que não sejam subjetivos para tentar refutar ou confirmar isso aqui, tá? Porque você pega um caso hipotético e se você entender que essa falha foi parcial, ainda é mais complicado ainda. Então, é uma questão difícil de você bater o martelo e dizer assim, todas as mães falharam, mas também é difícil de você dizer que não houve nenhuma falha das mães, porque mães são seres humanos. O Arthur tem um argumento bem forte que é o seguinte: quando você fala que essas mães que os filhos viraram bandido não falharam, você também está menosprezando as mães que deram de tudo para os filhos não virarem bandidos e os filhos de fato não viraram bandidos. Então, essas mães não falharam enquanto as outras falharam. Ou então, ele fala também, quando o filho ele consegue uma coisa positiva, como entrar na universidade, se formar, é dito que os pais deram boa educação, então que os pais tiveram responsabilidade disso também. Mas por que o mesmo não é dito quando o filho faz algo ruim? Então, assim, cada caso é um caso. Eu conheço casos de pessoas que se formaram na universidade e que dizem que a mãe deu a pior educação possível. Então, que se formou apesar da mãe. Ok? Eu também conheço, já ouvi falar, perdão, na periferia de Belém, onde eu morava, de casos de mães que sim levavam os filhos para o crime. Mães criminosas que levavam os filhos para o crime. Então tem N casos, tá? E dito isso, então para mim, para deixar clara a conclusão, depende do critério que você vai usar para a falha. Se o critério for, as mães falharam porque o filho virou bandido, a frase, no meu ponto de vista, está correta.
Mas esse critério, obviamente, pode ser questionado, e se você propor outro critério, você vai cair ali no problema de você usar um critério que seja objetivo e mensurável para você ter dados empíricos que comprovem ou refutem essa hipótese de pesquisa, né? Pegando um viés aí do método hipotético dedutivo de Karl Popper. Beleza, só para concluir, pessoal, que eu aqui no canal, né, o canal é meritocrata, eu tenho a perspectiva da meritocracia e é muito complicado você, numa perspectiva meritocrática, não atribuir a responsabilidade para o indivíduo. No caso ali seria o menor infrator, né? Porque mesmo que você tenha todas as condições, o indivíduo ainda faz escolhas. Isso está lá no livro do Mises, A Ação Humana, que ele fala que a ação humana é a priorística, ou seja, não depende das condições. Por mais que você tenha nascido em qualquer condições, você faz escolhas, né? Eu vi um vídeo de refutação do Arthur, que ele falou assim, olha, se o indivíduo nasce em classe rica, ele não vai ser bandido desses que pegam arma. Sim, mas você tem pessoas que nascem em classe rica e cometem crimes. São crimes de colorismo branco. E o Arthur também cita um estudo que fala que pesa muito mais a questão moral do que a questão econômica. Tanto que você teve a operação da própria polícia na Faria Lima aqui no Brasil. E outros países desiguais, como a Índia, você não tem um alto índice de criminalidade. Então, a criminalidade ela não está associada à classe econômica social, mas é uma questão de moralidade do indivíduo. E beleza. Então, o indivíduo ele sempre faz escolhas e essas escolhas são a priorísticas, elas podem ser boas ou ruins no caso de um crime e independente das condições, né? Essa ideia inclusive para quem acredita ali no cristianismo, você negar que os indivíduos façam escolhas e que tudo é influência social, você está alegando um livre-arbítrio, que é um dos princípios cristãos, né? Que a gente tem um livre-arbítrio para seguir ou não a palavra de Deus. Bom, o que eu penso é o seguinte, quando de fato você nasce, a responsabilidade maior é dos seus pais. Conforme a criança vai crescendo, você vai aumentando a responsabilidade dos indivíduos e diminuindo a responsabilidade dos pais. E 18 anos é uma idade arbitrária porque pessoas amadurecem em diferentes idades. Você tem pessoas de 14 que são mais maduras, pessoas de 22 que são menos, mas uma hora você tem que definir um limite. É 18 anos e pronto. É hoje na legislação brasileira. Por mais que se queira discutir a maioridade penal. Então, você tem que ter um limite arbitrário que você atribua todos os atos à responsabilidade dos indivíduos. Porque antes desse limite não dá para atribuir tudo à responsabilidade do indivíduo, já que a criança não tem cognição e os pais precisam sim ser responsabilizados. Então é isso que eu penso, tá? Para a teoria que eu estou desenvolvendo, o livro que eu vou escrever, que de fato aqui é uma responsabilidade compartilhada que vai crescendo a responsabilidade do indivíduo conforme o tempo passa. É isso, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.